Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 27 de outubro, celebramos São Frumêncio. Nosso santo de hoje nasceu no início do século IV, na época do imperador Constantino, e nasceu na cidade de Tiro, que ficava perto de Sidônia, na antiga Fenícia, onde hoje fica o Líbano. Frumêncio era discípulo de um filósofo famoso na época chamado Merópio. E certa vez Merópio quis fazer uma viagem até a Índia para conhecer aquela região e levou alguns discípulos para acompanhá-lo, entre eles Frumêncio. Ele foi até a Índia acompanhando o mestre e retornou. Na volta, o navio em que eles estavam parou perto de um porto, de uma cidade chamada Adúlio, no Mar Vermelho. E no momento em que o navio estava parado, tinha algumas pessoas que estavam na própria embarcação, outras pessoas estavam do lado de fora. O que aconteceu, no fim das contas, é que um grupo de piratas etíopes atacaram a embarcação, atacaram os tripulantes e todos morreram, todos foram mortos. A embarcação foi totalmente saqueada. Os únicos que não morreram foram Frumêncio e um amigo dele, que também era discípulo de Merópio, chamado Edésio. Os dois, eles estavam fora do navio na hora, estavam embaixo de uma árvore conversando sobre um livro, quando os etíopes os encontraram lá e eles foram escravizados. Eles eram muito jovens, eles eram adolescentes e foram levados até o rei da Etiópia. Chegando lá, o rei ficou muito impressionado com os dois, depois de uma conversa que teve com os dois jovens. Viu que eles eram muito sábios, tinham estudado muito. Eles disseram que eram cristãos. O rei, inclusive, viu naquilo um ato de coragem, porque eles sabiam que, ao se declarar cristãos, eles poderiam ser mortos, simplesmente por conta disso. O rei, portanto, viu que eles eram corajosos, eram virtuosos e propôs que os dois ficassem trabalhando ali perto do rei, junto à corte. Edésio se tornou copeiro e Frumêncio se tornou um secretário direto do rei. Aos poucos, Frumêncio foi ganhando cada vez mais a confiança do rei e da sua esposa, a rainha. Depois de um tempo ali trabalhando, subindo em termos de hierarquia, mas sempre como escravo, Frumêncio viu a rainha assumir o posto do rei, porque ela se tornou viúva. O único filho que eles tinham ainda era muito novinho, era criança ainda, não tinha como se tornar rei. Então ela, de forma temporária, ela ficou à frente do reino. E logo que ela ficou à frente do governo da Etiópia, ela tomou a decisão de libertar Edésio e Frumêncio, mas com uma condição: que eles só partissem da Etiópia depois de finalizar a educação do filho da rainha, que seria o futuro rei. Então eles fizeram isso. Também, com uma liberdade maior, eles passaram, ao mesmo tempo em que se dedicavam à educação do futuro rei, eles podiam também se dedicar à evangelização. A rainha deu essa liberdade para eles. Então eles começaram a fazer um trabalho muito frutuoso de evangelização ali na Etiópia, que era um território que, naquele momento histórico, praticamente não tinha cristãos. Mas eles começaram a evangelizar, principalmente tendo contato com os cristãos que vinham à Etiópia ali como mercadores no porto. Então, eles lançaram essas sementes da evangelização ali naquela região. Depois que eles finalizaram o tempo de educação do futuro rei, os dois, de fato, saíram da Etiópia. Edésio voltou para Tiro, na Fenícia, e lá ele se encontrou com São Rufino, que, entre outras coisas, era historiador, e graças a São Rufino é que a gente conhece em detalhes essa história dos dois cristãos que foram escravizados na Etiópia. Frumêncio, por sua vez, ele decidiu ir até Alexandria, no Egito, para se encontrar com Santo Antanásio, que era o bispo de lá. Para que ele quis se encontrar com Santo Antanásio? Para pedir a Santo Antanásio que designasse algum bispo para a Etiópia.
Na época já existia o Papa como sucessor de Pedro, mas não havia uma clareza tão grande do papel do Papa sobre o governo da Igreja em geral. Então, muitas vezes se procurava o bispo de uma diocese considerada mais importante para que ele pudesse tomar decisões relacionadas a dioceses menores ou mais novas. Então, Frumêncio foi ao encontro de Santo Atanásio, pedindo essa ajuda. Santo Atanásio passou um tempo convivendo com ele e chegou à decisão de fazer do próprio Frumêncio o bispo da Etiópia. Então, Frumêncio foi ordenado sacerdote e bispo por Santo Atanásio e enviado de volta para a Etiópia. Então, ele voltou, de fato, e ali passou a desenvolver um trabalho de evangelização muito intenso. Já tinha construído uma igreja na época em que ele estava lá educando o futuro rei. A rainha permitiu que ele, junto com Edésio, construíssem uma igreja que ficava perto do porto, e ele deu continuidade ao trabalho de evangelização. E, ao saber da chegada de Frumêncio na Etiópia, o rei, que era aquele mesmo que ele havia educado, ficou muito feliz, acabou, no fim das contas, se convertendo ao cristianismo, pediu o batismo, promoveu a evangelização junto com Frumêncio, que justamente passou a ser considerado como apóstolo da Etiópia, organizando a diocese, organizou um grupo de missionários para ajudá-lo no trabalho de evangelização. E quando o rei foi batizado, ele passou a incentivar o povo, convidar o povo etíope a também seguir a fé cristã. Então, nessa época, muitos se converteram ao cristianismo, muitos buscaram o batismo, muitos passaram a ter uma vida cristã autêntica, ou seja, as sementes do evangelho cada vez mais eram fecundadas e davam frutos ali na Etiópia. Com o tempo, inclusive, o povo etíope passou a chamar São Frumêncio de Abba Salama, que significa o Pai da Paz, porque eles viam naquele homem santo uma bondade verdadeira, uma doçura, um verdadeiro pastor, alguém que transmitia uma paz que não era meramente terrena, era de fato uma paz sobrenatural, que era transmitida pelas palavras, pelo olhar, pelos gestos, enfim, pela vida daquele santo bispo. No fim das contas, São Frumêncio faleceu no ano de 380, já quase que automaticamente sendo venerado pelos fiéis etíopes como um grande santo e com toda a justiça. Nos inspiremos nesse grande bispo, um dos grandes responsáveis pelo início da evangelização na África, um santo que teve a sabedoria de aproveitar momentos de grande provação, de grande perigo, de grande sofrimento para santificar-se e, além disso, para ser resposta providencial de Deus para outros. E como ele foi resposta para o povo etíope, como ele foi resposta para o povo africano. São Frumêncio, rogai por nós.